Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Contrato Imobiliário na Prática. Estou muito feliz de estar aqui novamente hoje. Bom, tema de hoje, a gente já falou algumas vezes, acho que tem algumas aulas no passado que eu detalhei bastante esse tema, mas achei interessante a gente voltar a discuti-lo. Bom, nós vamos falar hoje sobre a intermediação dos contratos de imóvel rural, né? Porque o imóvel rural ele tem algumas peculiaridades que são bastante diferentes da transação da compra e venda de um imóvel urbano, que, enfim, que nós vamos discutir hoje aqui nesse programa. Bom, se puderem já colocar então para mim os slides, eu agradeço. Bom, vamos lá. Contratos de compra e venda de imóveis rurais, ok? Primeira coisa que é importante, nós diferenciarmos os imóveis urbanos dos imóveis rurais, certo? Bom, imóvel urbano nós já conhecemos. São imóveis na região urbana, geralmente destinados a moradia e etc. E as regras de transação são aquelas que nós já conhecemos usualmente. Retirada das certidões, verificação na prefeitura da cidade com relação a débitos e etc. E os imóveis rurais, eles têm destinação para fins rurais, geralmente para o agronegócio, enfim, ou mesmo para um sítio de lazer e etc. Mas ele tem características diferentes e é o que nós vamos verificar aqui hoje. Inclusive, as legislações que regem a intermediação do contrato rural também são diferentes, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, qual que é o nosso foco? A gente sempre fala da importância dos documentos e das certidões das transações imobiliárias, ok? Na intermediação de um imóvel rural, as certidões, se você verificar aqui, eu coloquei para vocês quais são os documentos principais, ok? Elas se assemelham muito, certo? Porém, tem algumas coisas a mais, ou seja, aquelas certidões que a gente fala sobre as certidões do proprietário, ok? Elas são as mesmas, ok? Quando nós falamos em imóvel urbano e imóvel rural, ou seja, CND estadual, CND federal, os débitos relacionados ao trabalhistas e etc., mantém a mesma, por isso que eu nem coloquei aqui, certo? Mas vamos partir do pressuposto que isso é o básico, é igual. Agora, as certidões do imóvel, ok? Que no imóvel urbano, basicamente, a gente vai falar da certidão de matrícula do imóvel, ok? E da certidão de débito do IPTU. No imóvel rural, a gente tem um pouquinho mais de coisas. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar na transação do imóvel rural, ok? É com relação ao contrato, a descrição detalhada do imóvel. Então, é importante que o contrato ele tenha uma descrição um pouco mais detalhada, para que o que acontece no imóvel rural? Hoje em dia está cada vez menos comum isso, porque a maioria das áreas já conta com georreferenciamento. Existe uma legislação, eu inclusive não coloquei aqui nos slides de hoje, mas se você procurar, quem tiver interesse, inclusive me chama no privado, eu compartilho essa informação. Existe uma regra de acordo com o tamanho da área rural, que para comercialização, para você ter acesso ao foro registral, o registro dessa transação desse imóvel, ele tem que estar georreferenciado. Isso é ótimo, porque quando você tem o georreferenciamento, você tem uma divisa precisa, uma delimitação bem precisa da área do imóvel. Porque um dos problemas que acaba acontecendo na intermediação do imóvel rural é uma descrição não tão precisa com relação à área. Então, é importante, por exemplo, que essa descrição conste do contrato de compra e venda, certo? A descrição da localização, dos confrontantes, da área. Isso é normal, você geralmente contrata essa transação para fazer a checagem de todas essas divisas na prática, certo? Bom, outro documento importante, a matrícula do imóvel, ok? Na matrícula do imóvel, a gente vai analisar a mesma coisa dos imóveis urbanos.
a descrição do imóvel, se existe alguma verbação impeditiva de transação e etc. Enfim, precisamos fazer uma análise apurada da matrícula do imóvel. Agora, tem alguns documentos que eu vou citar aqui, que são muito específicos para o imóvel rural. Então, vamos lá. CCIR. O CCIR nada mais é do que um Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, que é um certificado que é emitido pelo INCRA. É importante, você vai precisar dessa informação. É com esse número do CCIR que ele é cadastrado também na Receita Federal, que você verifica a questão do imposto. Bom, então, é um número e você vai precisar desse cadastro do CCIR. Geralmente, ele está averbado na matrícula, esse número consta da matrícula. Mas se não constar, você precisa dele, inclusive, levar essa informação até lá. Bom, CAR. O que é o CAR? Cadastro Ambiental Rural. Os imóveis rurais, eles precisam ter o CAR, certo? Precisa ter essa regulamentação ambiental e é um documento que precisa ser solicitado no momento da intermediação do imóvel. Por quê? Porque ele vai certificar a regularidade ambiental desse imóvel, ok? ITR. Bom, no imóvel urbano, nós pagamos o IPTU, ok? No imóvel rural, nós pagamos o ITR. O IPTU, ele é um imposto pago ao município. Logo, essa certidão relacionada ao IPTU, nós verificamos ela geralmente no site da prefeitura, você solicita o IPTU. O ITR, ele é um imposto federal. Logo, você vai também conseguir essa certidão negativa relacionada ao ITR na internet, da mesma forma que o IPTU, porém, num site específico, que tem ligação com a Receita Federal. E, eventualmente, numa dificuldade de emitir a certidão, de segunda via e etc., o órgão que você vai precisar procurar é a Receita Federal da sua região. Ok? Bom, o ITR, da mesma forma, ele é pago anualmente, diferente do IPTU, que embora também tenha uma previsão anual, às vezes você faz o parcelamento e etc. E é comum você pagar ele de forma anual. O que é interessante verificar, tá? Só uma curiosidade, às vezes, um imóvel rural, ele está localizado numa zona urbana ou de zona de expansão urbana, ou seja, a cidade já quase abraçou aquele imóvel, ok? Porém, aquele imóvel ainda tem uma destinação rural, ou seja, ainda tem as vaquinhas, a destinação dele ainda é agropecuária. Logo, existem muitos casos em que, embora a área já esteja muito próximo ou esteja quase praticamente inserida na área urbana, ok? Esse imóvel, em razão da destinação dele, ou seja, da destinação rural, ele não possui o IPTU e ele vai possuir ITR e fazer o recolhimento do ITR. Por isso que, muitas vezes, você tem que ficar atento que, embora aquele imóvel pareça que tenha características, etc., pela região de inserção, que seja urbano, ele vai requerer tem alguns elementos rural e ele, enfim, ele ainda está recolhendo ITR e não IPTU, ok? Bom, algo que é interessante também, interessante não, obrigatório, são as CNDs, certo? A certidão negativa de débitos. Do mesmo jeito que no imóvel urbano nós tiramos todas as certidões, no imóvel rural também. E além das certidões normais do imóvel e as certidões normais da pessoa que está transacionando, ou seja, do proprietário, a gente vai também tirar certidões relativas à questão ambiental e etc. Ou seja, as certidões tanto fiscais quanto ambientais, ok? Bom, qual a diferença com relação às implicações fiscais da intermediação de um imóvel rural? Bom, vamos lá. Primeiro, o que eu mencionei. No imóvel rural, você paga o ITR, certo? Que é o Imposto Territorial Rural, pago à Receita, geralmente, inclusive, ele é bem inferior o valor
relacionado ao IPTU. E um você vai pagar para União e o outro você vai pagar para o município, certo? Bom, a intermediação é a mesma coisa, você vai pagar ITBI, certo? Na intermediação. E esse calculado na prefeitura, o padrão normal, ok? Que é o imposto de transmissão de bens imóveis, que é pago em razão da intermediação do imóvel, certo? E o imóvel rural, da mesma forma, também vai pagar imposto de renda, se eventualmente você comprou por X e ele teve um acréscimo de valor, um ganho de capital, ou seja, se você teve ganho de capital também no imóvel rural, esse ganho de capital você vai pagar imposto sobre esse ganho de capital, certo? Bom, pontos importantes sobre a transação de um imóvel rural. Então, primeira coisa que eu inclusive ressaltei mencionando aqui novamente. Descrição precisa com relação aos confrontantes, a área e os limites, ou seja, a perfeita delimitação da área. E a matrícula e o CCIR devem estar de acordo com a realidade do imóvel. Por que eu tô mencionando isso e estou frisando? Vou contar um exemplo prático que aconteceu comigo no dia a dia. Bom, vocês sabem, eu já, enquanto atuava como advogada, eu intermediei inúmeras áreas para implantação de empreendimentos, certo? Em uma dessas transações, na verdade, essa transação chegou já depois de alguns anos para mim. O que aconteceu? O proprietário, ok, ele vendeu determinada área e ele vendeu a área, ela tinha. Foi esse caso que eu mencionei para vocês, que era uma área que ainda estava como área rural, ok? Porém, a cidade já estava abraçando a área. Mas a questão é a da descrição do imóvel. Foi vendido, eu não vou lembrar a quantidade de metros quadrados aqui, mas vou colocar números hipotéticos, certo? A área tinha 100 metros quadrados, ok? Estou falando números simples. Tinha 100. E ele, inclusive, mencionou que, olha, houve uma desapropriação, que ainda, inclusive, não foi paga e etc. Eu estou te vendendo 80, né? A área possui 80. Porém, na hora de confeccionar aquele contrato, foi descrito o que constava na matrícula. Lembra que eu falei para você, olha, teve uma desapropriação que não foi destacada ainda da matrícula. Então, na hora de descrever na escritura, no contrato e etc., descreveu-se a área toda, indicando que existia 100 metros quadrados e etc., naquele local, certo? Gente, estou falando só hipoteticamente esses números, porque óbvio que 100 metros quadrados não dá para fazer um empreendimento, né? E a gente eu estou falando aqui de um caso de um empreendimento imobiliário. Passaram-se alguns anos e essa transação teve uma parte de pagamento em dinheiro seria obrigatório entregar alguns apartamentos no empreendimento futuro que seria que seria implantado nesse local. Passados-se alguns anos, a empresa que comprou o imóvel, acho que não tinha interesse mais em fazer o empreendimento, ou queria alterar, ou não queria entregar os imóveis, o proprietário foi acionado, e aí foi quando eu fui contratada, inclusive, o proprietário ele foi acionado judicialmente, dizendo assim, olha, você me vendeu 100, eu chequei depois que essa área tem apenas 80, logo, o empreendimento que eu pretendia implantar aqui, eu não vou conseguir implantar, eu vou ter uma perda na quantidade de unidades, no aproveitamento desse imóvel, logo, eu vou ficar com a área, mas eu não vou te entregar as unidades, porque proporcionalmente o que houve de redução da área, eu também tenho que reduzir a quantidade de pagamento que eu fiz para você, porque eu vendi por metro quadrado, logo eu não vou mais te entregar as unidades futuras. Bom, por que a importância da descrição correta? Vocês concordam comigo que se nessa transação
ok? Ou seja, a descrição da matrícula não correspondia mais à descrição fática do local, ok? Quando isso ocorrer, tem problema? Em tese, não tem problema, a negociação ela pode ser feita, mas faça uma cláusula, uma ressalva nesse contrato, dizendo: olha, teve uma desapropriação que, inclusive, ainda não foi paga, enfim, a área real do imóvel é de tanto, enfim, faz todas as ressalvas. Por quê? Esse contrato especificamente, tá? Houve esse questionamento e eu fui acionada, eu estava defendendo o proprietário, e aí o contrato, inclusive, falava que o preço era por metro quadrado. Logo, na primeira instância, nós perdemos o processo, ok? E nós o juiz não olhou outros documentos, mas o que nos fez reverter essa decisão no tribunal e o proprietário ter direito aos imóveis ou a indenização relativa àqueles imóveis em razão da área? Eu não falei para vocês que teve uma desapropriação que ainda não tinha sido, inclusive, paga e o proprietário avisou o novo comprador sobre isso, só que não tinha nenhuma indicação nesse sentido na matrícula do imóvel, ok? E aí eu falei para o proprietário, eu falei, olha, dá uma olhadinha na prefeitura, se eles se manifestaram, se tem alguma coisa, e por sorte, essa empresa, como o proprietário, inclusive, informou, ela se habilitou na prefeitura e etc., enfim, para receber o valor da desapropriação. Logo, se ela se habilitou para receber a desapropriação, era óbvio que ela sabia da realidade do imóvel quando ela comprou e ela se habilitou para receber aquele valor e estava em processo. Então, com relação a isso, a gente conseguiu reverter a decisão, ok? E o proprietário receber o valor relativo à indenização das unidades que ele receberia pelo imóvel. Bom, por que eu contei esse exemplo prático aqui para vocês? Entenderam a importância da descrição precisa do imóvel? E se houver eventual desacordo entre a realidade do imóvel e a realidade fática, ela deve ser colocada uma cláusula, alguma observação, enfim, tem que ter uma cláusula indicando essa informação para evitar esse tipo de transtorno. Se, por exemplo, esse caso que eu estou mencionando, por uma simples, na minha opinião, falha de redação, porque foi colocado que o preço era por metro quadrado, ok, porque nas transações relacionadas a imóveis rural, inclusive tem uma presunção de que o preço é feito por metro quadrado. E no urbano, geralmente o entendimento dos tribunais é de que há presunção de que é pela coisa feita. Ou seja, se houver pequena variação de metragem quadrada, ela não é relevante. Agora, para o imóvel rural, você parte do pressuposto sempre que é por metro quadrado, se não houver indicação precisa no contrato. Ok? Por isso que é importante demais a confecção e você pensar em todos esses detalhes no momento da transação. E mais do que isso, saber fazer as perguntas corretas para o proprietário. Se o corretor que trabalhou a intermediação desse imóvel, enfim, trabalhou a intermediação desse imóvel, tivesse pensado, feito os questionamentos, feito o contrato com um pouco mais de diligência, ele não teria, o proprietário não teria tido esse transtorno nessa transação. E olha o risco que esse proprietário correu. Ele foi honesto, ele falou a informação e ele, inclusive, perdeu esse processo em primeira instância, ou seja, ele vendeu o imóvel por 2x e iria receber metade do valor pelo imóvel e, eventualmente, se a gente não conseguisse, e, por sorte, ele me mencionou essa questão da desapropriação em dado momento, inclusive falando, se tiver algum advogado aqui, ele vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. Quando você vai com um processo para a segunda instância,
acabou a minha fase probatória, certo? Eu não posso levar novos argumentos. E o proprietário me falou sobre essa questão da desapropriação e que, eventualmente, a gente foi procurar essa informação na prefeitura depois que a gente perdeu o processo, inclusive. E aí, o que, que acontece? Eu, inclusive, não podia juntar novas provas no processo. Só que o que, que eu fiz? No nosso recurso de apelação, eu coloquei os prints, as informações e etc., no recurso de apelação. E não houve questionamento, e meu recurso de apelação não poderia ser retirado. Então, assim, foi uma articulação processual e que acabou dando certo, porque aí o tribunal olhou e falou: olha, de fato, eles inclusive se habilitaram para receber o valor relativo à desapropriação. Como que vai dizer que não tinha ciência da realidade do metro quadrado, se quando eles compraram a rodovia que cortou a área e era relacionada a essa desapropriação já estava sedimentado há alguns anos ali no local. Ou seja, foi possível reverter esse processo. Mas eu contei esse caso prático para vocês entenderem o quanto é importante, porque às vezes o caso prático acaba fixando mais na nossa memória do que o dia a dia dos contratos. E isso, basicamente, por isso que eu friso tanto a importância do corretor de imóvel, ele ter todo o conhecimento e ele ter a transação imobiliária na mão dele. Por quê? Essas perguntas, esse dia a dia, os questionamentos com relação à transação é feito pelo corretor de imóveis, ou seja, o corretor de imóveis que vai perguntar tudo para o proprietário, etc. O advogado, que na maioria das vezes vai redigir esse contrato, ele não teve contato com o cliente. Vem a informação pronta para o advogado. O corretor que vai falar: olha, coloca essa informação, teve essa informação relevante. Então, o corretor, mas eu sou corretor, eu não quero escrever o contrato. Ok, não tem problema nenhum, eu tenho jurídico que escreve. Ótimo, maravilha. Porém, você precisa ter noção de todas essas informações, de tudo isso que eu estou dividindo aqui com vocês hoje, por exemplo. Por quê? Porque isso faz com que você tenha contratos mais assertivos, que o contrato ele seja redigido mais rápido e de uma forma mais assertiva. Ok? Bom, vamos lá. Aspectos ambientais, que também é de extrema importância nos imóveis rurais. Então, vamos lá. Área de preservação permanente, as APPs. São áreas protegidas ao longo de rio, nascentes, etc. Todos nós sabemos, é comum, quem compra área rural e etc., já sabe das áreas de APPs, a metragem, etc. Mas se eventualmente você está trabalhando para um proprietário ou um comprador que está pela primeira vez comprando o imóvel rural, é importante que você mencione falhas, metragens e etc., para que ele esteja ciente. Porque às vezes ele vê uma represa e fala assim: olha que maravilha, meu sonho é construir uma casa, fazer um deck aqui de frente. Não pode, né? Tem a área de proteção. Embora a área dele, a APP, seja dele, ele vai pagar o ITR computando toda essa área de APP. Porém, ele não pode construir, ok? Então, ele tem que estar ciente. Você, corretor, tem que ser claro e mencionar essas informações e saber da quantidade de área, saber informar para o seu cliente todos esses dados que são importantes. Bom, reserva legal. É uma parte do imóvel que deve ser mantida como reserva florestal sem uso agrícola. Bom, também existe essa questão além das áreas de APP, a reserva legal, ou seja, áreas que são reservadas, preservadas no imóvel. E geralmente a reserva legal ela vai estar averbada, vai ter essa informação nos cadastros e etc. do imóvel. E isso acaba implicando no aproveitamento da área como um todo. Ou seja, você precisa verificar e informar isso de forma clara para o seu cliente. Outra coisa que é extremamente importante é a questão da existência de crimes ambientais. Bom, o que acontece? Às vezes existe a investigação de crimes ambientais e isso não está no judiciário, ou seja, você vai
pedir todas as certidões do imóvel, todas as certidões fiscais e etc. E tudo parece lindo. O problema é que nós temos uma questão na legislação ambiental que a pessoa que compra o imóvel, se houve a prática de um crime ambiental naquele imóvel, o novo comprador, ele também acaba assumindo aquele passivo penal, ok? Ele acaba sendo responsabilizado também pelo crime ambiental que foi praticado naquele imóvel, ok? Ou seja, você, além disso, é importante você verificar nos órgãos ambientais se aquele imóvel, aquele proprietário, etc., ele está sendo questionado pela prática de algum crime ambiental. E aí eu coloquei aqui para vocês o local, existência de crimes ambientais relacionados ao imóvel. Então, você consultar CND ambiental, geralmente aqui em São Paulo, etc., é a CETESB, e aí você tem que verificar na sua região, ou mesmo na polícia ambiental. Você verificar, checar, perguntar, para evitar esse tipo de informação, para evitar esse tipo de dissabor com a intermediação do imóvel. E fazer ressalvas no contrato com relação a isso. Por exemplo, você fez pesquisa, não apareceu nada. Mas mesmo assim, precisa ter uma cláusula no seguinte sentido: olha, declara que não houve a prática de nenhum crime ambiental no imóvel X, e se eventualmente houver omissão nesse sentido, enfim, coloca uma multa extremamente significativa, de maneira que o vendedor se sinta coagido, né? Não se sinta confortável com a omissão dessa informação, certo? Porque isso é extremamente importante. E essa verificação de crimes ambientais é algo que não é, como eu diria, não é intuitivo. Às vezes nós, corretores de imóveis, nós estamos acostumados vou pedir as certidões tributárias, etc., e nós esquecemos das questões ambientais. Ou seja, um imóvel rural, vale a pena consultar um advogado que conheça de direito imobiliário, então ele vai estar atento a esses detalhes, ou até mesmo um advogado ou alguém que tenha conhecimento na prática ambiental para poder fazer todas essas verificações e checagens e evitar essa surpresa. Eu penso que um dos principais itens e que, enfim, ele não são certidões que não estão nos lugares que você entende como óbvio, né? A certidão da matrícula, CNDs e etc. É a verificação e as certidões nos órgãos ambientais de que não existe em trâmite nenhum questionamento de natureza ambiental. Porque muitas vezes, Marina, mas a hora que eu tiro a certidão civil ou a certidão penal, ela não vai aparecer? Às vezes não, porque às vezes está em fase de investigação. Então ainda está na delegacia, não chegou no judiciário ainda, ok? Então, enquanto não chega no judiciário, essa informação ela não vai estar disponível no judiciário. Ou seja, precisa ser verificado um pouquinho mais, certo? Bom, pessoal, com relação à intermediação dos imóveis rurais, era isso que nós tínhamos para conversar com vocês hoje. Eu agradeço a presença de quem está aqui assistindo essa aula hoje. Fiquem à vontade, acho que eles vão colocar aqui embaixo o meu Instagram. Eu tenho compartilhado lá inúmeras informações e discussões sobre contratos imobiliários de forma geral. Se você está assistindo essa aula hoje, tem alguma dúvida, essa aula está gravada, por isso que eu não estou abrindo nesse momento para perguntas. Você pode mandar por direct ou comentário, etc. Enfim, manda no meu Instagram, que eu, em regra, respondo todo mundo por lá, ok? Muitíssimo obrigado, uma boa noite para vocês e até o próximo programa Contrato Imobiliário na Prática. Tchau, tchau.